Olá, boa tarde a todos e a todas. O nosso trabalho se chama o Ensino de Matemática por meio de estudos etnobotânicos em uma comunidade indígena guarani. Os autores são Juan Guilherme Tardo Ribeiro, Suelen Rita Andrade Machado, Márcia Santos Melo e a professora doutora Luciele Trevisoli. O objetivo do nosso trabalho é descrever um estudo realizado por alunos indígenas a partir das plantas utilizadas pela comunidade indígena Guarani do oeste do Paraná, conhecida como Tecoalcoí, com os recursos medicinais para suas patologias e adoração em Anderu, que é Deus, suas possíveis relações com o ensino da matemática ocidental. Por que matemática ocidental? Porque existe uma relação entre a matemática ocidental, que é a matemática curricular, e um saber matemático produzido pela própria comunidade, com a matemática tradicional. Os nossos procedimentos metodológicos foram de natureza qualitativa, pesquisa exploratória descritiva, técnica, observação participante, e os sujeitos foram os alunos do 8º ano do ensino fundamental, que coletaram esses dados a partir dos anciões da comunidade. Os dados coletados foram a partir de plantas utilizadas pela comunidade para o tratamento de enfermidades e proteção dos espíritos. Então, em algumas das aulas de matemática dessa escola indígena, o professor pesquisador levou os alunos até os arredores da comunidade para que eles pudessem conversar com as pessoas de maior idade e pudessem adquirir conhecimento das plantas medicinais que essas pessoas utilizavam para a cura de enfermidades. E durante esse percurso, durante essas aulas de matemática, em um ensino interdisciplinar, com o ensino de ciências, muitas dessas pessoas, desses indígenas de maior idade, tinham essas plantas medicinais no próprio quintal. Então eles mostravam a planta e diziam qual que era o objetivo dela, para que a comunidade utilizava o nome indígena e o nome em Guarani também. A partir de uma tríade entre etnobotânica, etnomatemática e a matemática escolar ocidental. A etnobotânica, porque aborda conhecimentos de plantas medicinais, de plantas, de grupos específicos, assim como o grupo Guarani. A etnomatemática, porque buscou, a partir da elaboração de tratamento de informações, elaborar uma matemática própria dessa comunidade, em forma de organização de informações. E a matemática escolar ocidental, que não pode ficar fora, porque ela está descrita nos currículos da própria escola, a partir de uma matemática e de um currículo ocidentalizado. Os estudos etnobotânicos. O potencial medicinal observado pelas comunidades indígenas sobre as plantas e a natureza gera um conhecimento sobre seu uso, sendo a etnobotânica a ciência que visa o resgate desse conhecimento e a exploração das relações entre o homem e a natureza. Então, muitos dos remédios que a gente tem hoje em dia, é notável que esse conhecimento partilha dos grupos indígenas ou de grupos mais antigos, e que hoje a própria medicina se utiliza desse conhecimento para farmacologia. Os estudos etnobotânicos nas comunidades indígenas são importantes para observar os conhecimentos desses povos, fomentar os estudos fitoquímicos e farmacológicos, de modo a analisar as propriedades e potenciais terapêuticos e tóxicos dessas plantas. Então, não só os pontos positivos dessas plantas, mas os pontos negativos também. O que eu posso usar, onde que eu posso usar e como eu devo usar essas plantas no meu dia a dia. As relações com o ensino da matemática. Utilizar o cotidiano para o ensino da matemática numa comunidade indígena é uma coisa muito interessante, E o ensino e a aprendizagem, ele realmente acontece em uma maior escala. Por meio de investigação diagnóstica, o professor pesquisador verificou o quê? O rendimento e aprendizagem dos alunos indígenas em relação à estatística descritiva, no que se relaciona à interpretação e construção dos gráficos de barras, colunas, linhas, setores, bem como também na elaboração de tabelas e quadros comparativos. Constatou-se que os alunos compreenderam gráficos, tabelas e quadros como dispositivos de organizar e dispor informações, de modo que outras pessoas da comunidade ou de fora pudessem acessar as informações de modo rápido e preciso, o que possibilita análise e interpretações dessas informações. As plantas, elas foram organizadas em quadros com os alunos em salas e depois no nosso artigo também foi colocado em formato de quadro. Foi colocado primeiro o nome da planta medicinal, da planta em língua materna, que é o Guarani, depois em língua portuguesa, e qual o benefício que essa planta tinha para essa comunidade, para os sujeitos dessa comunidade. Entre essas, camomila, marcela, folha de goiaba, folha de guiné, boldo, Santa Luzia, pariparoba, coração de bananeira, espinheira santa e urucurã.
A partir de uma tríade entre etnobotânica, etnomatemática e matemática, que é a própria matemática, a gente pode perceber que o ensino-aprendizagem aconteceu realmente além de um fortalecimento cultural a partir desses conhecimentos que foram abordados nas aulas de matemática. A partir de uma historiografia oral como fonte de preservação da herança cultural. As comunidades indígenas Guarani, elas adquiriam conhecimento a partir da observação das pessoas mais velhas, crianças observavam as pessoas mais velhas e promoviam esses atos. E a partir da questão oral, né? Muito das histórias eram contadas de maneira oral e não tinham muitos registros. Hoje em dia, com toda a tecnologia e escrita, algumas coisas estão ficando registradas. Protagonismo indígena a partir da coleta e organização dos dados estatísticos, baseados em nomes dos chás e suas prescrições para o tratamento de doenças identificadas pelos curandeiros do aldeamento. Então, percebe-se que essa autonomia de organizar informações traz uma proteção cultural, ideológica para a própria comunidade. O ensino da matemática escolar ocidental permeado pela etnomatemática local. Essa relação entre a matemática curricular, a matemática ocidentalizada e a própria matemática cultural também fortalece os laços de aprendizagem nessa comunidade, nessa escola indígena. Algumas referências: Rocha, Oliveira e Rocha. Obrigado a todos.